Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu não estou bem, como vocês podem ver no título, acabou acontecendo uma tragédia na minha família. Eu perdi meu irmão num acidente e eu vim aqui conversar um pouquinho sobre isso, falar um pouquinho sobre isso. Dia 1º de março, ele sofreu um acidente. Ele estava descarregando uma mercadoria, quer dizer, estava descarregando. Ele tinha acabado de subir no caminhão para descarregar uma mercadoria e no minuto seguinte a mercadoria ela estava presa, segundo o motorista que viu o acidente, falou que esse material chicoteou ele, empurrou o peito dele, fez com que ele desse um giro no alto e aí ele bateu com a cabeça aqui na guarda do caminhão e ele caiu desacordado no chão, de rosto para o chão, pro asfalto. Foi chamado o SAMU, ele ficou alguns minutos desacordado, aí ele acordou, queria levantar, queria reagir, queria fazer alguma coisa, aí por causa da gravidade, do tamanho do ferimento, ele começou a delirar, começou a ter muita dor. Aí, praticamente quase 10 minutos depois, o SAMU chegou e começou os primeiros atendimentos dele lá no local. Ele foi sedado, porque ele não estava querendo receber atendimento. Foi entubado, porque ele estava correndo o risco de engasgar com o próprio sangue, né? Que como bate essa parte aqui da frente do rosto, quebra, sangra muito, né? A gente que opera o nariz, a gente vê o tanto de roxo que fica, o tanto de hematoma. Então, e ele foi pro hospital em estado gravíssimo e ele ficou internado, ele resistiu bravemente, ele ficou internado alguns dias, mantendo sedado. Ele teve que fazer uma cirurgia para reconstrução de alguns músculos aqui, né? Porque como bateu, acabou macerando, né? Acetando, sei lá como que posso falar. A cirurgia foi bem sucedida. Ele foi feita essa cirurgia com cirurgião plástico. Ele estava sedado. Ele bateu, né? Foi feito atomo, tudo, ele bateu o cérebro, né, tal. Pegou o lado direito, né, do cérebro. E ele seguiu firmemente, dia após dia, a gente nesse sufoco, nesse desespero. Seguiu estável, só sedado, com muitos medicamentos para dor e analgesia, para poder o quadro se estabilizar, né? E ele seguiu firme, foi assim. 72 horas depois, eles já começaram a tirar um pouco da sedação, começou a responder. Ele estava, lógico, tomando anti-inflamatório, você toma antibiótico, acho tudo por causa da exposição, né? De um lugar sujo numa área, né? Então, a gente tinha medo de ter meningite, a gente tinha medo de
de ter mais sangramento. Se houvesse mais sangramento no cérebro, ia ser morte cerebral. Mas ele estava estável. Ele estava superando dia após dia. 3 dias se passaram, começaram a tirar a sedação, ele começou a acordar um pouco agitado, aí aumentou um pouco a sedação, ia controlando assim, diminui, aumenta, diminui, até ele aceitar, acordar tranquilo. E foi conseguindo tirar a sedação, a gente não sabia se ia ter alguma sequela, né? Mas ele acordou, nos reconheceu, conversou com a gente, estava indo muito, 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 muito bem. Ele ia ter que fazer uma cirurgia para reconstruir os ossos aqui, né? O nariz e tal, dar um tratinho, como ele mesmo diria, né? Mas isso só ia ser feito quando ele realmente estivesse 100% estabilizado no quarto, ter saído da UTI e tal. Ele tinha alguns coágulos no cérebro, mas nada que o neurocirurgião falasse que precisasse de cirurgia. Não precisava de cirurgia. E estava indo muito bem. Ele estava indo muito bem, até que 10 dias depois do acontecido, ele reclamou, no final da visita da manhã, que minha cunhada ainda estava lá com ele, porque ela ia todo dia de manhã, porque era quando tinha boletim médico, então ela ia lá, no final da cirurgia, no final da visita, no dia 10 de março, lá para 1h, 1 e pouco da tarde, ele reclamou de dor na perna para ela. E aí ela pensou que era gás, alguma coisa, chamou a enfermeira, viu que a fralda dele estava rasgada, ia trocar a fralda, e aí não deu tempo. Ele estava monitorado, ele estava com 0 sedação, na segunda-feira ele já ia para o quarto, já estava correndo muito bem, mas tudo indica que ele teve uma tromboembolia pulmonar. Acho que é assim que fala, né? Trombose, acho que é isso. Tromboembolia pulmonar, acho que é isso. E ele acabou nos deixando. Ele ia completar 40 anos esse ano de 2024. Meu único irmão, meu irmão caçula, só 3 anos mais velha. E ele acabou tendo essa embolia pulmonar e não resistiu. Os médicos tentaram reanimar ele por 1 hora, mas não deu certo. E ele partiu. Uma tragédia. Ele estava indo tão bem. Ele pediu a visita do meu pai. Eu acho que ele pensava que ele tinha sofrido acidente com a caminhonete que estava com meu pai, porque ele queria ver o meu pai, ele queria saber da caminhonete. Aí a hora que ele viu meu pai, viu que ele estava dirigindo a caminhonete, que estava com a caminhonete, estava com a chave da caminhonete, ele ficou mais tranquilo. Aí ele pediu pela minha mãe, cadê minha mãe e tal. Eu falei, a gente tem vindo te visitar, mas você estava dormindo e tal. Aí na sexta-feira fui eu que fui visitá-lo, com ele já acordado. Ainda até eu falei assim para ele, você sabe quem tá falando, né? Como é o meu nome? Ele falou assim, Daniele. E aí ele olhou pro relógio, ele falou assim, era 18h06. Ele falou assim, nossa, é 6 horas ainda. Mas ele estava muito sonolento. Aí eu consegui fazer com que ele comesse. Comeu uma sopa, comeu gelatina, tomou suco. Ele já estava se alimentando, não estava mais com sonda, não precisou fazer tráqueo. Ele estava assim numa evolução assim, os médicos estavam boquiabertos. Ele estava indo muito, muito bem.
ele era um milagre desde quando aconteceu, porque ele podia ter caído e quebrado a cervical, podia ter sufocado, morrido asfixiado com o sangramento também. Eu não sei se Deus não quis tirá-lo naquele dia da gente, quis com que a gente visse que ele estava bem, que ele estava evoluindo. Aparentemente não parecia que ele ia ter sequela nenhuma, ele estava reagindo normal, né? Porque apesar de ele bater a parte do cérebro da frente, lado direito, que é personalidade, raciocínio, atenção, comportamento, ele estava normal, sabe? Normal, Kleber como a gente sempre conheceu. Só que a embolia levou ele. E eu não sei se Deus que era a chegada a hora e quis fazer com que ele acordasse e despedisse da gente. Ele ainda viu o vídeo do filhinho dele. Ele deixou um filhinho de 1 ano e meio. E meu pai e minha mãe estão arrasados. Eu não consigo imaginar a dor de um pai e uma mãe enterrar um filho. Eu sinto muita falta dele. Já fazia 10 anos que ele morava em outra cidade, que ele tinha casado, mas a gente não tinha muita presença, né? Porque eu morava aqui e ele lá em outra cidade. E já fazia 10 anos que eu estava acostumado com ele longe, né? A gente se visitava, era uma vez por mês ou a cada 2 meses. Era essa média, assim. E aí fazia 2 meses que ele tinha vindo morar pra cá, né? Então foi 2 meses intensos que a gente viveu junto, né? Ele, minha cunhada, meu sobrinho, que é meu afilhado. E tava tudo lindo, tudo perfeito, tudo maravilhoso, indo, caminhando tão bem. Aconteceu isso. Eu não poderia deixar de gravar um vídeo sobre isso. Deixar registrado aqui no meu canal a minha dor. Essa fase que eu tô passando. Parece mentira. Parece que a qualquer momento ele vai voltar, ele vai aparecer. Como ele tinha machucado aqui, mas aqui não tinha dado nada, era só um machucado, na trombo nem deu nada aqui, foi mais superficial, só foi mais pra, acho que apagou ele e ele caiu desacordado. Aí com o peso, né, do impulso, do rodopio, machucou mais à frente, mas também nada assim que deixasse desconfigurado, nada assim, sabe? Normal. Só que aí foi arrancado a barba dele, ele tinha o cabelo comprido, cortaram o cabelo, rasparam. Então, ele estava diferente, né? Há muitos anos a gente só conhecia ele assim, com esse perfil, né? De barba e cabelão, de rabinho, assim, do jeito que eu tô aqui. Então, ele estava diferente, nem parecia que era ele que estava lá deitadinho. Ai, um pesadelo, um pesadelo, um pesadelo. O nenê dele pede por ele, tá super manhoso, tá sentindo falta, não sabe como expressar, não sabe explicar a saudade, né, que ele tá sentindo. E a gente tá seguindo, cada um fazendo, trabalhando, vivendo as suas vidas, porque a gente não pode parar, não pode se entregar. Ele não vai voltar. Infelizmente, a passagem dele nesse plano foi muito rápido. Eu também não sei quando que... A gente nunca sabe a nossa senha, né? Aí eu podia me revoltar contra Deus. Mas a
e eu fico com vergonha. Porque eu falo assim, gente, não somos a primeira e nem a última família que perde uma pessoa tão próxima, numa idade tão tenra, do nada, sabe? Uma coisa é uma pessoa tá doente, vir naquela batalha, naquele sofrimento, e definhando, e vendo que não tem o que fazer, e indo para cuidar do paliativo, do que no caso dele. Que do nada, assim, uma bela sexta-feira, acontece uma tragédia dessa. E depois, num domingo, ele teve embolia. Ele ficou com a gente 10 dias. Não sei se Deus deu isso pra gente se despedir, pra vê-lo acordado. Porque eu acho que se ele tivesse partido no dia do acidente, ia ser muito pior pra todos. Pra minha mãe, pro meu pai, pra minha cunhada. E agora é tocar em frente. Porque não tem o que ser feito, né? Ele era uma pessoa exemplar, sabe? Uma pessoa sem ser precedentes, uma pessoa que ajudava todo mundo. Ele, inclusive, foi ele que aconteceu esse acidente, poderia ter sido outra pessoa, porque ele é muito proativo, ele era muito proativo, ele era muito assim, deixa que eu faço, deixa que eu resolvo, deixa que eu, né? Então, a minha cunhada está sofrendo muito, porque ela vinha numa vida com ele, né, há muitos anos. E foi até que eu comentei com ela, eu falei assim, nossa, vocês se curtiram de verdade, né? Porque vocês foram morar junto, ficaram junto, depois de uns anos casaram no papel. Aí depois de um tempo que resolveram engravidar, porque terminaram de fazer a casa, eram jovens, podiam esperar, não tinha pressa nessa sangria desatada de engravidar, nada. Então eles se curtiram muito. Foram Vale Nights, assim, eternos. Muitos, assim, muitos. É claro que todo casamento tem desafio, mas isso é normal, isso acontece com todo mundo, adaptação. Ninguém é igual a ninguém, sempre vai ter algum desentendimento ali, outro aqui. Isso faz parte da convivência. E eles viviam muito bem, eles se davam muito bem, né? A minha cunhada até fala que o amor que ela falou assim, não, eu sabia que eu amava o seu irmão, mas não sabia que era tanto. Ela acha que é de outras vidas, porque é uma coisa assim, sem precedente, sabe? E ele era aquela pessoa, pai de família, protetora. Ele fazia de tudo que vocês podiam imaginar. Ele limpava a casa, se precisasse. Cozinhava, se precisasse. Era o rei do churrasco. Ele construía tudo. Foi ele que fez, junto com o sogro, fez a varanda, a garagem. Ele fazia tudo quanto é coisa. Depois que ele fez o curso de automação, então, nossa, era cada projeto que ele inventava, cada coisa. Ele era muito inteligente, muito gente boa. Ele tinha um humor, assim, fora do comum. Uma pessoa fechada, reservada, não lembro de ver ele chorando. Depois que nasceu o nenê dele, ele praticamente se transformou em outra pessoa. Ele era um pai extremamente dedicado, fazia de tudo para esse filho, sabe? O menino tinha uma ligação muito forte com ele. Adorava esse papai, pedia o papai, nossa. Inclusive no dia que ele sofreu o acidente, no dia 1º de março, minha cunhada conta que ele pediu muito meu irmão. Só que minha cunhada fez ligação de vídeo antes de mandar ele para a escola, mas não conseguiu. Acho que meu irmão estava ocupado, não pôde atender e não viu ele nesse dia.
Mas depois que ele acordou, ele viu o vídeo do Luca, tudo. Ele não chegou a fazer ligação de vídeo, mas aí a gente falava para ele que a gente estava cuidando da Celina, do nenê, que era para ele sossegar, para ele descansar o quanto pudesse, né? Até brinquei com ele, falei assim, aproveita dormir, dorme esse 1 ano e meio que você não tem dormido, porque ele é aquele tipo de pai que a criança dá uma respirada mais forte, ele já tá lá do lado do berço, sabe? Ele tinha um sono leve e era ele que saía no socorro do nenê. Então, assim, teve muita gente no velório, muitos amigos, muitas pessoas mandando mensagem. Nossa, o tanto de coroa que ele ganhou, o tanto de pessoa que foi dar um abraço. Tudo bem que não eram pessoas que só que conheciam ele, né? Teve os amigos do meu pai, teve meus amigos, teve os amigos da minha cunhada, os parentes, mas assim, todo mundo extremamente incrédulo com o tamanho da tragédia. Mas enfim, isso é um capítulo da minha vida. Do mesmo jeito que eu gravei aqui um vídeo sobre o luto da minha cachorra na época, eu vim falar sobre a pessoa mais importante da minha vida, que era meu irmão, caçula, meu único irmão. E eu não sei até quantos anos eu vou viver, mas eu não sei, pode ser que talvez eu parta antes do meu pai ou da minha mãe, ou não. E agora a única pessoa que eu tenho, assim, que se, sei lá, se tudo seguir o curso normal da vida, eu vou ter só o meu sobrinho, que é nossas alegrias. Ele é muito inteligente, ele é muito esperto. Cada evolução que ele tem é um choro, porque minha cunhada fala que lamenta muito saber que ele vai crescer sem o pai do lado, sem poder usufruir tudo que esse pai podia fazer para essa criança. Tudo que ele ia ensinar, tudo que ele poderia viver. Eu ainda falo assim, nossa, não sei como que funciona lá do outro lado, mas tenho certeza que se ele fosse uma pessoa que, sei lá, se acorda e se dá conta de tudo que aconteceu, ele ia sofrer muito. Porque essa conexão emocional que ele tinha com o nenê era assim, uma coisa do outro mundo, sabe? Minha mãe, minha cunhada emagreceram, não tem vontade de comer, e eu tento ser o esteio, o apoio dos três, né? Meu pai tá tocando, porque meu pai tem um neto para criar. Minha mãe, que é aposentada, que fica em casa, que sofre um pouquinho mais, porque, né, ela precisa ocupar a cabeça para não sofrer tanto. Enfim, é isso. É uma dor que vai passar com a gente o resto dos nossos dias. Vai ser muito difícil esses primeiros anos, né? Porque tudo vai lembrar ele. Não tem mais comemoração, não tem mais graça. Até um simples churrasco não vai ter mais graça. Enfim, é isso, gente. Beijo. Fica com Deus. Vamos seguir em frente, que é o que nos resta, né? Tchau, tchau.